Bem, olá pessoal, essa aqui é mais uma aula aqui agora da parte do microcontrolador. Nós iremos verificar a fundo os detalhes do microcontrolador, a começar aqui de uma visão geral acerca do núcleo do microcontrolador, que no caso é a CPU. Então vamos para o slide. Beleza. O núcleo da CPU opera através de circuitos digitais altamente especializados para viabilizar o ciclo de instrução. A estrutura é formada essencialmente por três grandes blocos. Então, o ciclo de instrução, nós vimos nas aulas passadas, ele é formado por o fetch, que é buscar realmente a instrução lá na memória flash, o decodificar a instrução, que acontece lá dentro da CPU, e também a execução, que é realmente executar a instrução que foi decodificada. E esse ciclo, ele precisa de três grandes blocos ali dentro da CPU, que a gente pode chamar um deles de unidade lógica e aritmética, ou ALU, ou ULA, em português. Um banco de registradores, e a gente já vai ver mais a fundo o que eles são mesmo, para que eles servem. Um sistema de barramentos internos. Então vamos para o próximo slide. Beleza, a unidade lógica e aritmética, ele é um motor de cálculo do sistema, é um circuito combinacional feito para cálculos complexos, que processa todas as manipulações de dados exigidas pelo código. Nós podemos dizer que a Lua, ou ULA, ela é dividida em algumas partes. A primeira parte dela ela é focada em operações aritméticas. Ela executa cálculos matemáticos nativos, ou seja, cálculos de somas, subtrações, incrementos, decrementos de algum número e assim vai. E também ela pode fazer operações lógicas, que são operações booleanas, na realidade, tratar bits no seu íntimo ali. Então ela pode executar operações como deslocamento lógicos e também operações AND, OR, SHOR, NOT e bit shifts, certo? O AND ele vai verificar ali se dois espaços de memória eles contêm a informação positiva, ou seja, a informação 1. Aí se tiver ele retorna a informação 1 também. O OR ele vai verificar se pelo menos se os dois espaços de memória, pelo menos um deles tem o valor 1, né, o valor verdadeiro. E o SHOR é parecido, só que somente um deles ele vai verificar se é verdadeiro. O NOT ele vai verificar se o valor que está lá é zero. E o bit vai ficar deslocando os bits para ajudar em multiplicações e coisas do tipo. Na ALU, nós também temos as flags de estado. Flags de estado elas são bits de controle em um registrador específico e são utilizados após cada operação da ALU. Elas formam a base para as decisões de desvio condicional do processador, estruturas if else e laços while. Então, sempre que a ALU ela executa uma operação, ela atualiza bits específicos em um registrador de controle para informar o resultado. Por exemplo, se uma subtração de um valor com outro, uma operação que a ALU está fazendo, ela resulta em zero, a ALU ela levanta a zero flag, que é só uma flag para indicar que deu zero. É através dessas flags que a CPU toma decisões de desvio de código dentro do programa. Então, se uma estrutura dentro de um if, a condição lá dentro ela é verdadeira, a estrutura dentro do if é executada. Mas se ela não for verdadeira, a CPU tem que entender, né, de alguma forma que aquilo ali não vai ser executado, então ela vai ter que pular aquele bloco de if. Então é parte desse mecanismo que a ALU executa as operações corretas. Então tá aqui, exemplo, dados brutos, a operação de ALU, subtração, por exemplo, o resultado do cálculo é feito e mantido em um registrador, e em outro registrador tem um status binário para isso, que é levantado pela flag de estado da ALU. Agora vamos falar um pouco sobre registradores. Registradores, eles são posições de memória bastante importantes. Elas são posições de memória bem rápidas, mais rápidas de todo o microcontrolador que tem. Elas são construídas fisicamente ali lado a lado com a unidade lógica aritmética e operam exatamente na mesma velocidade do clock da CPU, sem nenhum ciclo de atraso a mais. A ALU ela não consegue executar cálculos diretamente com variáveis que elas estão na memória RAM. Digamos que a memória RAM está muito longe da CPU fisicamente
e, aliás, da ALU fisicamente, e também a RAM ela trabalha numa frequência um pouco mais baixa, né, do que o registrador em si. Então, um mecanismo que é feito é que o dado ele é copiado da memória RAM para um registrador que está lá dentro da CPU, calculado pela unidade lógica aritmética, então o resultado é devolvido à memória RAM. Pode parecer contraintuitivo, mas esse mecanismo na realidade é bem mais rápido e agiliza os processos. Temos categorias de registradores também. Existem registradores de propósito geral e existem registradores de funções especiais. No registrador de propósito geral, eles são tipo um rascunho da ALU, né? Que é essa primeira categoria aí. Armazenam temporariamente os operandos das contas matemáticas que estão sendo feitos na ALU e as variáveis ativas no momento da execução da instrução. Então, eles servem como rascunho realmente para fazer, por exemplo, valores de inteiros muito altos, eles colocam ali, guardam nesses registradores os valores para depois tratar eles certinho dentro da ALU. Já os registradores de função especial, eles, como o nome sugere, têm uma função especial e específica dentro da CPU e controlam o comportamento da CPU e dos periféricos de hardware de alguma maneira. Os principais aqui que a gente pode dizer é o Program Counter. O Program Counter ele guarda o endereço físico da próxima instrução do código que deve ser buscada lá na memória flash. Então, a CPU, a ALU, ela precisa executar as instruções, né? Mas ela tem que ter alguma maneira de guardar qual é a instrução na memória flash que vai ser executada. Imagina que na memória flash nós temos diversas instruções lá, que é um código grande, é um código complexo. Então vai ter instrução 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100. E a ALU ela só precisa executar as instruções, mas ela precisa guardar qual instrução ela está executando. Então vai ter um registrador lá chamado Program Counter, que vai guardar, referenciar exatamente a instrução dentro da memória flash que está sendo executada. Então, se vai ser executada a instrução 1, tenha lá guardado no registrador o número 1. Aí, se for 2, está lá guardado no registrador o número 2 e assim por diante. Tem também um registrador chamado Instruction Register, que armazena temporariamente a instrução atual que acabou de chegar da flash para que o circuito decodificador a traduza. Então, mais uma vez, né, em vez de eu pegar a instrução e decodificar ela a partir da memória flash, eu pego essa instrução e trago ela completa para o registrador ali próximo da unidade lógica aritmética. E também tem um status exist, né, que ele armazena algumas flags do sistema, como o resultado deu zero, como eu já falei, se o valor passou do tamanho do registrador, então ele levanta uma flag de overflow e assim por diante. Então esses aqui são o grupo de registradores geral que é utilizado na CPU. Temos também os barramentos internos, né? Barramentos internos eles são conjuntos paralelos de trilhas elétricas microscópicas ali no silício que interligam a ALU, os registradores e as memórias. Então, imagine que todas essas coisas são coisas separadas, né? Tem a unidade lógica aritmética, o grupo de registradores aqui, as memórias mais afastadas ainda, as memórias flash e RAM. Mas tudo isso aí precisa se comunicar e interagir uns com os outros. Então tem esses conjuntos paralelos de trilhas que fazem essa comunicação. Nós também podemos dividir ela em algumas partes, né? Tem barramentos de dados, barramentos de endereços e barramentos de controle. Um barramento de dados é transportada a informação em si, ou seja, o valor das variáveis que são buscados na memória RAM. O barramento de endereços transporta o endereço da posição de memória física que a CPU deseja ler ou escrever algum dado. A largura desse barramento ele dita a quantidade máxima de memória que o chip consegue endereçar. E também temos o barramento de controle. Ele transporta os pulsos de sincronização. Ele carrega, por exemplo, o sinal de clock, os sinais que avisam se a operação é de leitura ou escrita, sinais de reconhecimento e até interrupções de hardware. Isso aí é mais para sinais realmente de controle do sistema, né? Que não são diretamente dados, informação. Uma coisa interessante sobre o barramento de dados é que ele tem um impacto na arquitetura do próprio microcontrolador. A largura do barramento de dados, você vê aí que a imagem tem uma trilha somente de dados, mas poderiam ser 8 trilhas de dados, ou 16 trilhas de dados, ou 32 trilhas de dados. Aqui é só uma ilustração, certo?
A largura desse barramento ele define se o microcontrolador é de 8, 16 ou 32 bits, por exemplo. Um microcontrolador de 8 bits, como o Arduino Nano, ele, por exemplo, ele precisaria de múltiplos ciclos de clock e múltiplos ciclos da memória para processar uma variável long int, que possui 32 bits. Então, ela demoraria mais para executar a mesma instrução, enquanto um microcontrolador como o ESP32, que é um microcontrolador de 32 bits, processa esse mesmo dado, né, o long int, em uma única passada. Eu vou mostrar isso aqui no próximo slide, basicamente. Nós temos aqui que, por exemplo, um microcontrolador de 8 bits, que é um Arduino Nano, ele exige múltiplos ciclos de clock e 4 idas consecutivas à memória para transportar um pacote completo, né? Nesse exemplo aqui é um processamento de uma variável de 32 bits. Então, o que acontece? Ele busca na memória RAM os 8 bits primeiros, certo? Depois mais 8 bits da informação, depois mais 8 bits, depois mais 8 bits. Então, aqui ele completou os 32 bits, mas ele precisou de 4 idas consecutivas à memória. Já no microcontrolador de 32 bits, como o ESP32, ele não precisa fazer isso, porque o barramento é de 32 bits. Então ele consegue fazer isso em uma única passagem. Então nós temos aqui o 5 de instrução um pouco mais maduro, um pouco mais entendível em nossas mentes, como é que funciona realmente. Nós temos o fetch, que ele busca a instrução na memória flash e é guiado sempre pelo endereço do program counter, do registrador program counter. Então ele sabe exatamente qual vai ser a busca da memória, busca da instrução na memória flash certo, se é a instrução 1, se é a instrução 2, se é a instrução 3 e assim vai. Temos o decode. O decode ele é uma tradução lógica da instrução que é mantida no instruction register. Então a instrução é pega lá na memória flash e trazida diretamente para um registrador lá dentro da CPU através do barramento de controle. E nós temos a execução, né? Que a execução em si ele é o cálculo processado na unidade lógica aritmética utilizando os registradores temporários para rascunho e a atualização imediata do estado do sistema no status register. Então nós temos aí uma visão mais madura de como esse ciclo de instrução acontece dentro da CPU e podemos seguir para os próximos passos.